Fala, negociador, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e eu quero lembrar você mais uma vez, se o dinheiro é seu, a responsabilidade é sua, se a vida é sua, vai cuidar dela, não coloca a culpa em ninguém, não fica de mimimi, não reclama. Se as coisas não estão indo bem, é porque tem algo que você deveria saber e você não sabe ainda. E é por isso que você está aqui nesse vídeo. Então já vai dando o seu like, inscreva-se caso você não seja inscrito, deixa seus comentários. Se você não gostou, também comente, também dê o seu like, não tem problema. Você só não pode ficar sem participar, ok? Tem gente que não participa de nada. Eu estou pedindo para você, vai lá, dá um like, dá um dislike, comenta, deixa aqui a sua participação, beleza? Tem que agir. Só receber informação não muda a vida de ninguém, precisa ter ação. Então, comece a exercitar isso aqui. Muito bem. No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre economia. Pô, Eduardo, economia, que coisa mais... assunto meio chato, palavreado, uma linguagem do economês. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu quero te falar daquilo ou de duas coisas que controlam toda a economia. E é através delas que você precisa tomar os seus cuidados para que você não perca dinheiro, para que a tua liberdade financeira, o sonho da tua liberdade financeira não fique pelo caminho e ainda sem que você perceba. Então vamos lá. Na verdade, existem dois tipos de economia. Dois não, são três tipos. Deixa eu te explicar. Existe a economia, não é? Que é aquela pelo qual você está entendendo aqui que eu vou falar, não é? O que é a economia? Pô, é aquele assunto de ficar me falando qual que é o PIB, a projeção do PIB, o IPCA, que é a inflação, o IGPM, que corrige isso, corrige aquilo, taxa de juros, Copom, enfim, preço dos alimentos, cesta básica, tudo isso realmente são indicadores, não é? Que mostram um caminho ou que tentam criar um cenário econômico. Agora, na verdade, tudo isso são apenas realmente direções, não é? Para que os ditos economistas, especialistas, tentem dizer para você, ou dizer para um país, ou de uma forma global, para que caminho a economia está indo. Só que, na verdade, só existem duas coisas que controlam a economia. Quais são essas coisas? Uma delas é o medo e a outra é a ganância. Não tem mais nada, é só isso. Beleza? Viu como ficou mais simples? Então vamos falar um pouquinho como na prática isso acontece. Eu vou lembrar aqui alguns de vocês, não sei qual a idade que você tem, mas é um fato que mudou a história do planeta, não é? Dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos sofreu lá um ataque aéreo nas Torres Gêmeas e foi um negócio assim, muito triste. O que aconteceu? Esse tipo de coisa traz muito medo. Então vou falar do medo aqui. O que o governo fez para que a economia não parasse, para que o país não ficasse estagnado por causa daquele atentado? O governo deu uma bela de uma estimulada, ele reduziu os juros e deu uma bela de uma estimulada na economia, inclusive no mercado imobiliário, e as pessoas compraram mais imóveis ainda. O americano é um povo que é muito endividado. A gente se engana quando a gente acha que é só o brasileiro é muito endividado. Nosso problema aqui é muito maior do que esse, né? E a dívida com certeza agrava isso. Mas o americano é um povo que gosta de se endividar. Ou seja, o medo da economia parar fez o governo tomar algumas ações acreditando que aquilo seria muito bom. E ele fez aquilo, estimulou o mercado, todo mundo começou, os juros reduziu, então estimulou as compras, as pessoas começaram a tomar empréstimo, e aí as pessoas também, decidiram hipotecar os seus imóveis para ter dinheiro em mãos. E aí o mercado foi lá, né? O mercado a bolsa, enfim, criou um produto, empacotou as hipotecas e criou um outro produto, o famoso subprime, colocou para vender isso através de títulos. E você já sabe o que aconteceu. Nós tivemos uma crise que acabou sendo a nível global, 2008, 2009 nos Estados Unidos. Foi uma quebradeira geral, fez mal para todo mundo. Porque dois aspectos entraram ali: o medo do governo para a economia parar e, no meio do caminho, a ganância
de ganhar dinheiro da própria bolsa, das seguradoras. A IG, que era uma seguradora gigantesca, assegurou todos esses títulos porque ela nunca imaginou que aconteceria o que aconteceu, ou seja, assegurou sem ter capital necessário para pagar todo mundo caso as pessoas não tivessem mais dinheiro para cumprir os contratos, né, dos empréstimos. E, enfim, arrebentou com tudo e as pessoas perderam muito dinheiro, os bancos começaram a executar as hipotecas, o preço dos imóveis foi lá para baixo e o país entrou num colapso. E como nós vivemos numa economia globalizada, isso atingiu o mundo inteiro. Aqui no Brasil, o governo fez mais ou menos parecido. E ainda teve a brincadeira do ex-presidente Lula falando que aqui era só uma marolinha, não é verdade? Nosso querido presidente Lula, economista, tal, né? Tava seguro, não, aqui é uma marolinha. O que ele fez? A mesma receita que os americanos em 2001, estimulou o crédito, porque vai ter dinheiro circulando, eu vou dar uma segurada, não vai ter desemprego, enfim. Só que usou o mesmo remédio e tomou, o resultado foi o mesmo, né? Ou seja, a economia, o governo, a equipe econômica usou o cheque especial, né? Só que esse cheque especial quem paga é você e sou eu. Não é? Quando você coloca muito crédito e você não tem o dinheiro, você não tem aquele recurso, você está usando um dinheiro fictício. E aí foi isso que aconteceu. Nós estamos em 2020 e a economia ainda continua passando por problemas por causa de decisões erradas envolvendo medo e ganância, ok? A ganância de ganhar muito, a ganância de criar produtos, de gerar dinheiro de papel, hoje de gerar dinheiro fictício, né? Dinheiro eletrônico. Eduardo, como é que gera dinheiro eletrônico? Hoje se gera isso. Se você coloca R$100, você faz um depósito de R$100 lá no seu banco, existe uma coisa chamada compulsório, que o Banco Central recolhe uma parte desses R$100 numa conta lá separada para o banco não poder usar. Mas o banco fica lá com 50%, depende do período, mas, sei lá, ele fica com 50%, 60% do valor. De cada R$100, R$60, de cada R$100, R$60 está lá com o banco. Sabe o que ele faz? Esse dinheiro ele vai lá e empresta para uma outra pessoa, ok? Então, daquela pessoa que tomou o empréstimo, ela usa aquele dinheiro para pagar um funcionário. Aquele funcionário pega aquele dinheiro e aplica no banco. Então, você percebe que os seus R$100 ele vai se multiplicando. Isso se todo mundo precisar do dinheiro ao mesmo tempo, não existe o dinheiro suficiente e entra num colapso. Mas isso era só uma introdução do que realmente é importante nesse vídeo. Isso aqui é a economia. Agora, e para deixar claro para você que é movido por medo e ganância, beleza? Agora, tem outras duas economias. A sua economia. E como é que está a sua economia? A sua economia, você depende da economia tradicional, porque aquela você não pode evitar. Você não poderia evitar o que aconteceu. Você não tem esse poder, não é? Agora, e a sua economia? Você tem fundo de reserva? Você vive dentro do padrão que você poderia viver com a tua renda? Você está construindo uma reserva financeira para a sua aposentadoria, para, sei lá, para pagar um curso, uma universidade para o teu filho? Como é que está a sua economia? Que tipo de negócio você tem? Você trabalha em alguma coisa, você é talvez, sei lá, escravo de um emprego, que se amanhã seu patrão resolver te mandar embora, ele vai te mandar. Nós estamos num período de pandemia. Milhares de empresas já se fecharam, mais de 800 mil empresas fecharam no Brasil. Muitas não vão abrir nunca mais. Muitas vagas de emprego jamais existirão, porque as empresas perceberam que conseguem entregar e ser eficientes com menos gente. Muitos estão trabalhando no home office. Só por não abrir escritórios, muitas funções deixaram de existir, não voltarão a ter mais. E aí, você depende disso? Como é que está a sua economia? Qual é a base? Qual é a segurança da sua economia? Deixa eu te falar do terceiro tipo de economia. Lembra que eu falei? Existe a economia, a sua economia e a minha economia. Eu percebi isso e tenho tomado algumas providências com relação a isso. A primeira delas é que eu preciso ser empreendedor. Eu não posso ser dependente, o meu futuro não pode ficar nas mãos de ninguém. Eu não posso ser dependente de um patrão, de um empresário. Eu não posso deixar
o alimento, eu não posso deixar o planejamento do meu futuro financeiro nas mãos de alguém que não vai se importar comigo, que amanhã ele pode me demitir. Como é que é a minha economia? Eu estou investindo o meu tempo, estou investindo o meu dinheiro em autoconhecimento e em novos negócios. Negócios que são extremamente escaláveis, negócios voltados para áreas de grande necessidade humana e que não dependam de que eu esteja à frente desse negócio o tempo inteiro. Essa é a grande sacada. Você não precisa, você não deve, você não pode entrar em um negócio que, se você sair da frente dele, ele morre, ele acaba. Você está entendendo? Então a sua economia, ela não pode depender da economia global, dos altos e baixos, dos medos e da ganância do mercado. E também não pode ficar na mão de ninguém, não pode ficar na mão de um patrão, não pode ficar na mão de uma empresa. Você não pode depender disso. Então, começa agora mesmo, se é que você já não começou, a estudar e pensar seriamente em investir o seu dinheiro, porque no banco hoje a rentabilidade que você tem lá, você não vai viver de renda mais, esquece isso, ok? Lá você vai ter quanto? Vai corrigir o que é a inflação durante o ano? Não vai mudar a vida de ninguém. Você vai precisar investir parte desse recurso em algum negócio que seja escalável e que dê para você a possibilidade de realmente traçar um futuro diferente daquele que você tem hoje, que é depender de um emprego ou ficar dependendo de situações externas da economia. Não, você não pode ser mais um, você não pode deixar correr esse risco de forma assim tão grande de fazer parte dessa estatística. Mais de quase 10 milhões de pessoas já perderam emprego em 3 meses, durante essa pandemia aí de coronavírus. Será que você é um deles? Pô, tá procurando emprego de novo? Que tal começar a pensar em empreender? Esse é o convite que eu te faço. Pensa nisso. Então, todo o mercado, a economia, ela não tem controle de nada. Existem indicadores. E esses indicadores, eles são referências de duas coisas que acontecem no mercado. O medo faz as pessoas tomarem uma direção e a ganância faz outras pessoas, outras organizações se apropriarem do medo de outras. Quando você compra uma ação pela ganância, normalmente um pedaço de uma empresa, uma sociedade, sem estudar, você perde dinheiro. Quando você fica com muito medo, você sai de um negócio, vende uma ação, por exemplo, falando de investimentos aqui, e vai perder muito dinheiro. Então, preste atenção nesses toques que eu te dei nesse vídeo aqui, muda sua vida, acompanha a gente aqui, deixa seu like, compartilha com os amigos e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Nada de mimimi, nada de ficar reclamando, de ser vítima, nada disso. Se o dinheiro é seu, a responsabilidade é sua, bora negociar e bora questionar tudo. Beleza? Um abraço. Fui.